contra aquilo e aqueles que tentam me parar. Sou mulher, sou guerreira, sou brasileira, destemida, forte, parceira, vivendo de guerras em lutas, sem fragilidades, não seguro. Estou sempre na ativa, na peleja, na batalha contra o mal, contra os preconceitos e atitudes racistas. Eu não me escondo, eu não me calo. Na minha vibe só cola quem é parceiro, quem tem bala no peito e ideia consciente. Me apresento, sou mais uma presa do rio. A minha idade, a minha raça e a minha cor, se liga aí, só aumenta o meu valor. Estou chegando para tomar o meu espaço, para dizer que nas ideias eu deixo claro. Se houver um microfone e um espaço, eu arregaço. Se está coragem meu pedaço. Eu fiz essa poesia e assim, como que eu vou dizer? No nosso país, o ser humano chegou nos 60, acabou para ele, acabou para ela. Já coloca até um nomezinho idoso, né? Para você sentir assim, puxa, idoso. E eu falei, não, ó, eu estou com 67, então por fora eu posso aparentar até com 80 que eu não me importo, mas a minha cabeça, ela não envelhece. Eu tenho coisas para dizer, eu tenho coisas para fazer e eu não conheci e creio que não vou conhecer ninguém que vai conseguir me parar. Eu sei que vai chegar uma hora que o corpo não vai acompanhar, que a gente vai ficando lá, dói aqui, dói ali, para ali, mas enquanto isso não acontecer, eu estou em atividades. E aí depois que eu me aposentei, aí os filhos já falam, mãe, o que você vai fazer? Vem pra cá, eu vou ter mais um filho, o outro vai ter isso, vai ter aquilo. Eu falei, não, eu continuo viva, porque eu vou olhar para ela. Mas você vai fazer o quê? Eu falei, não sei. E aí eu entrei na cultura hip hop, que é uma cultura que me abraçou, né, que eu faço minhas poesias. Depois eu vou deixar o cartão aí se vocês quiserem entrar no YouTube e conhecer o nosso trabalho. Fui bastante aceita e aí a gente programa os eventos também, fala sobre drogas, sobre tudo isso, né, que está afetando aí a nossa juventude. Tem dado certo e, de repente, não é que começou agora essa luta sobre racismo, mas combater, na verdade, esse racismo que tem no nosso país, né, desde os anos 26, por aí, que já tem grupos que fazem essa luta, porém, de uns 5, 6 anos para cá, que parece assim que todo mundo quer falar sobre letramento racial, o que é isso, o preto tem vez, e a gente agora pode usar o turbante sem ninguém vir perguntar se eu leio cartas, e coisas desse gênero. E eu achei bastante interessante, se você entrar no YouTube tem muita palestra, pessoas, mulheres, homens que falam muito bonito e tem um histórico muito bonito e tem uma linguagem, assim que tem palavras que eu nem sei o que eles estão dizendo, mas eu acho bonito também. Porém, eu creio que a gente esquece da manobra do sistema, que parece que é uma coisa que quer elevar o negro, que quer abrir espaço, mas, por outro lado, está nos afastando de pessoas que poderiam nos abrir portas, independente de cor, de raça, porque a gente fala assim, o preto no Brasil ele é desclassificado porque ele veio como escravo, então hoje ele está meio ali de ladinho. Se aqueles navios fossem de pessoas brancas, elas também estariam sendo criticadas, estariam também deixadas de lado, Se a gente for estudar história aí, a gente vê que tem países que tem escravos, como na época lá dos filósofos,
em Roma, na Grécia, os escravos eram brancos também. E aí, né? Então, eu acho assim que tem de um lado puxando muito para cá, e outro lado puxando muito para lá. E isso é o quê? Sabe? É uma artimanha do sistema para nos dividir. É claro que a gente sente. Eu vou até fazer uma pergunta. Você acha que o nosso país é racista? Quem acha que tem racismo aqui no nosso país? Tem? Tem. Agora, qual de vocês são racistas? Ninguém vai se declarar. Eu já fiz essa pergunta numa sala com mais de 100 pessoas e você pergunta, o país é racista? Todo mundo levanta a mão. E quem é racista? Ninguém levanta a mão. Quer dizer, então, cadê esses racistas? Ninguém vai chegar para você e vai falar que é racista. Mas nós trazemos isso do berço. Não só por causa de cor, do preto para o branco, não é só isso. Nós trazemos por outras raças, pelos orientais, né? Se a pessoa... os italianos sofreram isso quando vieram, né? Na época da colonização do país, sofreram isso, não tinham peles pretas, eram brancos, mas também sofriam racismo. Então, qual é a minha proposta? Que a cor da nossa pele não seja a nossa diferença, não seja aquilo que vai... Oh, maravilhosa, elas veem mesmo. Licença, querida, desculpa, viu? Imagina. Gente, eu vou abrir um parênteses aqui para apresentar a Cris. A Cris é a esposa do Emílio Fontana. Se você conheceu, né, um grande dramaturgo aí da nossa época, não sei se os mais jovens se conhecem. Nossa, e ela é fantástica, ela veio lá do outro lado do planeta. Desculpa a casa, mas eu não podia deixar de vir. Eu do teu trabalho, estou aqui para te ouvir. Obrigada. E alguém lembra onde eu estava? Opa, eu me perdi. Mas o Negro Chorão, que olha minhas possibilidades, eu não pude, não, olha, você não conseguia, porque não era para conseguir, mas eu fiz tudo o que eu tinha que fazer para conseguir, eu fiz. Eu meti o pé na porta, eu fui, eu estudei, eu me especializei. Aí nós vamos ver até aquela questão das portas. Talvez numa faculdade, uma coisa não tem como que não contigo. Mas para nós que somos aqui, então quer dizer, eu vou pôr ela como exemplo, estamos nós duas, eu sou a negra, ela é a branca. Ela estudou pra caramba, só tem uma última vaga. E a vaga vai ser minha porque eu sou a preta. Eu ia me sentir muito mal. Você entendeu? Não, se é nós duas, então vamos, você estudou. Eu sou a preta, estudei também. Fala na esposa, vamos fazer uma prova? Quem for melhor passa e pega essa vaga? Você entendeu? Porque senão fica desigual. Nós estamos querendo igualdade, dando desigualdade aos outros. Você entendeu? Vai abrir. Eu não sei como que eu poderia explicar isso, porém, se tem uma única vaga que tem o seu filho ou o seu neto, alguém de muito estímulo, você sabe que ele se preparou. Aí chegou outro candidato. Independente da cor da pele, não se preparou e entrou por conhecimento, acho que já passou. Nossa, quase que meu filho entrou, mas é que aquela mãe lá, ela conhece a diretora, ou ela conhece o dono da escola, ou ela conhece o gerente da firma. Aí a gente fica bravo. Agora, quando é a nossa vez de, olha,
falar. É sobre isso que eu gostaria que aqui nós acabamos sendo. Você se vê como? Qual a cor que você se vê? Pardo. O pardo para você é uma mistura do branco e o negro? Do indígena. O que você acha que seria? Não sangue. Tá. E aí. Pardo. No seu documento é pardo. Não, no seu registro de nascimento não tem, é cor parda ou. Não, nunca notou. A senhora? Parda. Negra. Dá um riscão na mão direita dela, assim. Só para ela sentir. Dá na mão dela. Doeu? O que ela te deu, você sentiu? Senti. Faz na mão dela agora. A branca da negra. Doeu? Faz na dela. Senti. Não teve diferença. Doeu? Você entendeu? Você entende como que é? O branco e o preto têm as mesmas cores. Tem dia que essa manhã se alegre, cantando. Tem dia que essa manhã se triste, pensativa dos problemas. Tem dia que vem o passado e a senhora fica assim meio. Sabe aquela tristeza, uma angústia? Cris, você passa por isso também? Mas é branca. Mas você sente tristeza, você chora, você sorri, mas é branca. A senhora chora, tem dia que está alegre, canta, tem dia que está triste, tem dia que não quer falar com ninguém, tem dia que quer falar com todo mundo, mas é branca. Você dá para entender que nós somos humanos? Até o título dessa palestra seria a diferença que somos iguais. Aí houve um erro e saiu, né, somos um, mas é na diferença que somos iguais. Qual é a coisa que você melhor faz? E eu posso, como é seu nome? Luciana. Luciana, qual é a coisa que, quando estão conversando, fala assim, a Luciana, isso daquela é boa de fazer. Pode ser na casa, qualquer coisa, que todo mundo nota e fala, a Luciana, ela ou cozinha, ou canta, ou qualquer coisa que faça bem. Companheira. Companheira. Você gosta de ouvir, de ser companheira. Você, Cris? Ela sabe lidar com criança. Né? Você? O que você faz assim? Que quando a pessoa lembra de você, fala assim, isso é boa. Na comunidade, essa semana, a palavra Dona Eliana é Defensoria Pública Ambulante. Olha, e você? Companheirismo. Companheirismo? Comida? Você é um bom na cozinha ali? Agora, você olhando ele, ó, nós vamos olhar para ele. Ele chegou, você diria que ele é cozinheiro? Qualquer um de nós. Você olhando para ele, a gente já ia olhar assim e falar, esse é cozinheiro? Não. Você, olhando para ela, você ia dizer que é o que assim. Não faria nenhuma um pré-julgamento, né? Não falar na tela ali, porque tem pessoas que a gente olha. Até interessante, um dia desse eu entrei no açougue, aí eu pedi ali o que eu queria, o rapaz falou, se eu morasse para a senhora, eu ia almoçar lá. Eu falei, por quê? Ele falou, a senhora vai fazer uma comida ótima. Eu falei, eu detesto fogão. Você não sabe, eu detesto fogão, eu sou uma lástima no fogão. Por quê? Aí por onde que ele me julgou? É senhorinha, né? Entrou no açougue, nem que turbante não dava, hein? Entrou no açougue, é uma cozinheira ótima e não é. Então, em casa os outros falam assim, eu falo, hoje eu vou para a cozinha, todo mundo fala, não,
Eu quero fazer uma. Quero deixar bem livre, quem quiser falar alguma coisa, me interromper, alguma coisa que acha que não é, tá bom? Eu vim para aprender com vocês. Eu vou fazer uma tese no meu doutorado que eu preciso conhecer as pessoas. Quem são comunidades de pessoas, né? Eu te permiti, né? Mas tinha como imaginar, vocês? Oi? Tinha como imaginar? Não, e eu acabei dizendo, olha, não foi mal que eu vou cair, mas eu esqueci. Aí o que vi, como a resposta pode ser uma palavra só, pode ser uma frase, então, é bom que não prolongue muito, não detalhe muito, só para a gente começar a entender mais ou menos o que eu quero passar. Ó, você está num ponto de ônibus? Vamos aguardar então um pouquinho ela, quem quiser tomar uma não, ela aguarda. Ó, sim, com certeza. Dinâmica que você fez de buscar mãos, eu era professora, né? E eu era professora de fundamental, porém já trabalhei em outras áreas relacionadas à comunidade, enfim. Só para você ter uma ideia de como essa questão do preconceito é tão latente, né? Que de vez em quando acontecia aquela questão, empresta o lápis cor da pele, né? Tem essa cultura do lápis cor da pele. E isso me machucava, sempre me machucou muito. Eu sou filha de negros, filha, eu tenho uma avó, meu avô é negro, enfim, então eu tenho o maior orgulho, desculpa. Inclusive algumas pessoas já me chamaram e falavam para mim brincando que eu tinha cor de papelão molhado. Então são algumas questões que quem era desse meio sofre ao longo do tempo, né? Esses preconceitos, né? Esses pré-julgamentos. E aí, já contou, tadinho, eu falando. Então, só para fazer uma colocação, eu normalmente o que eu fazia com meus alunos quando eles vinham com essa história de cor da pele, que você é preto, que você não sei o quê, aquelas brincadeiras sem graça. Eu pedia para eles darem as mãos, e aí eu colocava eles em algum lugar que desse para fazer sombra deles. Aí eu falava para eles, e aí, que cor que tá na parede, a pele de vocês, ou no chão, na sombra? A mesma cor. Eu fazia isso. E eu tinha alunos muito branquinhos, tinha alunos negros, e normalmente eu fazia isso. Então eu falava, a partir de hoje vocês parem de falar cor de pele, empresta a cor da pele, você isso, você aquilo. Então eu fazia essa brincadeira com eles, porque eu achava muito fácil de entendimento para eles, né? Quando eles viam que a sombra refletida, tanto da pele negra quanto da pele branca, são iguais. Então, na diferença, nós somos iguais. A diferença somos iguais. Isso eu sempre coloquei em alguns lugares onde eu me enveredei, né? Isso. É interessante você falar isso, que várias situações assim, que eu vejo que a pessoa para, principalmente com essa questão da cor me dar o lápis cor de pele. Eu aprendi sempre assim, falar cor de pele, você vai atrás daquele meio begezinho, meio, né? E a gente não tinha essa noção quando era criança, né? Você pegava ali sempre. E um dia desse eu vi, acho que é um pequeno filme, uma coisa parecida, que retratou sobre isso, né? Aí o menino vira e fala
vem com um lápis preto. Aí a professora falou, eu falei cor de pele. Eu falei, mas a minha pele é preta. Então você pediu na minha cor, a minha cor é preta, né? Mas são coisas que vêm lá de antigamente, vai ficando. Por exemplo, eu nasci, a minha mãe era assim da sua cor. E ela casou a primeira vez com um português bem branco, da cor daqueles, branco. Aí nascem meus dois irmãos mais velhos, brancos, a minha irmã cabelo liso até a cintura e tal. Aí minha mãe fica viúva, fica 10 anos viúva, volta e se casa novamente. Casa com um negrão, meu pai era bem negro mesmo, assim, na cor da tua mochila, negro. Aí nasceu e meu irmão, negros. A minha mãe era zeladora na escola, ali na Santa Cecília, no começo da Angélica ali, ela é meio granfino, né? Ali, Antônio Prado. É, no Antônio Prado. Então, e a gente era zeladores ali. Então tinha lugar que a minha irmã podia frequentar, porque ela era clara, cabelão, ali ela fazia ginástica e brincava, tinha aula de música, tinha não sei o quê, e eu não podia. E às vezes eu, por ser menina, eu ia, entrava lá e alguém vinha e chamava a minha mãe e falava, Dona Aparecida, já foi avisado, filhos de funcionários não podem ficar no pátio. E aí eu olhava aqui e falava, minha mãe, eu também filha da funcionária, e está lá o tempo inteiro. Mas para mim, naquela época, não tinha esse negócio, porque eu era pretinha, entendeu? Mas depois, quando você vai ficando mais velho, vai vendo, né, tal, aí você entende, eu não podia ficar lá, não é porque eu era filha da funcionária, é por causa da cor da minha pele. Aí eu tinha duas opções. Eu sou a filha da, sabe? Eu sou preta, filha da coisa, não vou ser ninguém na vida. Opa, não, você é a branca, é a mais bonita, né? Minha irmã falou, eu sou mais bonita, olha meu cabelo, eu sou branca. Eu falei, então eu vou ser a mais estudada, então eu vou ser a mais inteligente, eu vou ser a mais dada. Tanto é que ela é toda assim reservada, eu já sou espaçosa e chego e converso. O que eu não sei, eu vou lá e procuro e vou. Você é a mais bonita e eu sou a mais inteligente. Pronto, entendeu? Sempre para nunca deixar me diminuir, né? Porque não é nós que escolhemos onde que vamos nascer. E eu fico lá pensando, sem querer entrar em religião, mas até que se você acredita em uma bola que explodiu e foi vindo, alguém explodiu essa bola, então é esse alguém que explodiu a bola que eu creio. Eu acho que ele não fez a gente pensando assim, olha, eu vou fazer um branco, um preto, um japonês, assim, uma assado para eles ficarem brigando entre si. Eu acho que ele falou, olha, esse daqui, com esse daqui, olha, esse preto, com essa branca, vai dar um moreno, sabe? Nossa, a inteligência desse oriental, sabe, com essa explosão que o italiano tem, vai dar sabe, eu acho que ele pensou tudo de bom. A gente é que complica as coisas, a gente que faz a separação. É nós achando que somos tão inteligentes que acabamos com tanta ignorância de chegar ao ponto de nos separar por causa da cor da pele, por causa de status, né? Você vê que quem tem dinheiro mesmo, quem tem dinheiro é humilde. Quem é? Eu já trabalhei assim em alguns lugares que a gente vê assim, pessoas muito granfinas, que são humildes, tratam o empregado com, sabe? Aí o mais ou menos, aquele que nem é pobre, nem é rico, que quer dar uma assim, aí chega todo imponente, quer mostrar para todo mundo que é rico, que tem, e às vezes tem menos que a gente. Você entendeu? Então o defeito está em nós, e nós podemos também eliminar esse defeito, de querer nos separar, de querer, sabe, ou ser mais ou menos. Tem pessoas que, eu não gosto muito de frases feitas, porém tem uma frase que diz, né, quer conhecer quem é a pessoa, dá poder para ela. E é assim, às vezes a pessoa é tão legal com você, está tudo bem,
Aí quando ela sobe um pouquinho, ela empina o nariz, sabe? E quer te diminuir. Para quê? Vocês sabem para onde nós estamos indo? Se a gente tirar o fôlego de vida agora, daqui um mês eu vou lá, 2 meses, não sei quanto tempo que leva, a otrificação que fala, mas só vai ter osso lá, tanto meu como o seu. E se pegar todos esses ossos e jogar lá num lugar, ninguém vai saber qual que é o seu osso, qual que é o meu, qual que é, sabe? Não somos nada, sabe? E tem pessoas que vivem um pouco mais, 90 anos, né? Outros que vivem 30, outros que vivem 20, porém é tudo que nós temos. É só daqui para lá, independente de religião e do que você crê, daqui para lá é uma incógnita. É uma incógnita, ninguém sabe o que é verdadeiramente o que vai acontecer depois disso. E quem sabe, quem foi, não voltou para falar. É só especulações. Ok? Então vamos lá para a dinâmica. A sua raça. A sua cor. O que te move? O que dá sentido realmente para a sua existência, para a sua vida? Quem é você neste coletivo hoje? O que você está representando aqui? Quem que você, o que é que você está trazendo aqui, ou o que você veio buscar? Ou o que você pensou que ia encontrar aqui? E se concorda ou não concorda, aí você mudaria, tá bom? Qual a sua cor? Você mudaria? Você se... não, você. Se fosse você responder, né? Você não se considera negro? Ou você se considera negro? Não se considera negro. Tá. Aí você lê única, a primeira só. Única. Única. A primeira é raça, né? É a raça. Ele colocou a única. Eu não sei em que folha que eu peguei, mas a raça é única e cor também é única. A sua cor é essa. Pardo. Pardo. Isso. Sempre pardo. Eu gostaria que você explicasse esse pardo. Eu estou empolgada com esse pardo. Vai. Não entendi. Não, porque ó, quando nós vamos em qualquer instituição aí do governo, eles falam, qual a sua cor? Pardo. Tá, mas para você, pardo, por exemplo, se eu chegar Eu não numa... sou branco e eu não sou negro. Eu vou ser o quê? Vou declarar o quê? Mas como que constituiu a sua cor? Indígena e branco. Eu não tenho descendência negra. Só Como é que eu de- vou declarar preto? Não. Negro. Não, pode declarar o que não é. Não, eu só queria entender o pardo, né? Porque eu sempre vejo as pessoas falar pardo ou escrever pardo mesmo nas instituições, e eu gostaria de entender como a instituição vê o pardo. Igual agora você me explicou.
você se vê, o seu sangue é indígena, é branco, então veio pardo. Agora, eu gostaria de saber como as instituições veem o pardo, entendeu? Por isso que eu pergunto, porque eu nunca entendi, né? Porque assim, o certo era ter várias outras. Só que a mistura do sangue tem uma lista gigante. Sim. E se resumiu em pardo. Simplesmente. Antes de trabalhar aqui, eu trabalhei na área da saúde também, né? Então, pelo pouco que eu sei histórico, antigamente eles faziam assim, se não é negro, se não é amarelo, eles viam assim, né? Então é pardo. Então eles colocavam pardo nos documentos de um monte de gente. E até a pessoa, né, se não sabia, até hoje a gente pega, porque nas fichas, a gente sempre tem que perguntar. Eu lembro que na época do Covid eu via briga de casais por causa dessa pergunta. Eu estava lá para fazer a coisa da vacina lá, e aí eu perguntava, você se considera, porque agora as instituições falam que é o que a pessoa declarar. Sim. Então, como você se vê? O que você se considera? E aí, eu já tenho um rapaz que era negro, ele falou, eu sou negro. E ele falou com muito orgulho, eu sou negro. E a mulher dele, que era branca, falou, não, você não é negro. E eles começaram a brigar. Então, assim, eu acho assim, que antigamente colocavam por essa coisa, se eu não estou vendo que é amarelo, se eu não estou vendo que é preto, é pá, pronto. Só que hoje mudou. Hoje eles olham, a instituição olha assim, é o que a pessoa se declarar. Inclusive, se a pessoa for branca, e ela fala, não, eu sou negra, nós, que somos do serviço público, temos que colocar na ficha que ela falou que ela é negra. É o que... Né? É interessante, né? Em certo ponto, só que dá uma confusão, né, na mente, né? Como que eu vou explicar? É igual, minha família tem de todas as cores. Né? Eu tenho filha branca, que é casada com um negro, aí a netinha nasceu bem, né, negra, já o netinho já saiu mais claro. Então, aí eu falo, aqui em casa só tem negão. Vem um negócio que é branco, é preto, cara, né? Aí, fala, todo mundo é negro. No Brasil não tem branco. Se for procurar, ele tem lá alguma coisa de negro ou de indígena, principalmente, né? E antes tinha separação raça e cor, que nem você perguntou aqui, né? Sim. Mas agora para nós, nas fichas, não é a mesma coisa. Raça é barra cor, tipo, é a mesma coisa, não tem mais essa separação. Então é o que a pessoa se declarar. Porque eu fico vendo também por esse lado de raça. E se agora vir uma modernidade do sistema, que agora quem vai, sabe, entrar nessa euforia toda é o branco. Aí depois é o oriental. Aí depois vai ficar assim sempre, você entendeu? Que eu não consigo ver união nessa separação toda. Não é porque, e como muitos de nós, principalmente nós negros, temos pouco acesso a estudo, sabe? É uma verdade, seja por falta de oportunidade ou por realmente não querer, mas a gente tem pouco conhecimento disso, né? E as pessoas estão assim meio perdidas. Então, usa palavras, se alguém falar lá na novela das 8, então eu vou falar aqui. Mas eu não sei nem. Aí eu encontro alguém que sabe mais que eu e eu não sei explicar aquilo que eu falei, porque eu só estou repetindo. É legal essa consciência de, olha, vamos nos conscientizar, teve os nossos ancestrais, teve isso, desde que tivesse realmente, sabe, ali nas comunidades, sabe, um ensino sobre isso. Olha, você veio, os seus antepassados estiveram, mas não é essa coisa genérica, assim, sabe, ó, por cima. Os professores nem têm tempo, né? Eu estava olhando aí uma sala que tem 45 alunos, gente, não existe isso. Como que você vai ensinar 45? Você não consegue ensinar 10. Você entendeu? Se você não tiver tempo. Em 4 horas de aula, não se aprende nada.
quase não tem aula. Meu neto ama ir para a escola, ele fala, eu não faço nada. Por quê? Porque não tem, o professor não dá conta. Eu conheço pessoas que trabalham em 2 escolas por dia para conseguir pagar um aluguel, ter um carrinho maneta ali para ir para a escola. Então, quer dizer, ele vai estudar, ele vai ensinar o quê? O que você ensina para 45 pessoas dentro de uma sala, crianças pulando, gritando e tal? Então, o nosso ensino, infelizmente, deixa a desejar. O que nós temos criando, as crianças de hoje, os adultos de amanhã, infelizmente, a gente tem até medo de falar, porque cada vez menos, e agora com a internet, com essa coisa que, né, falam que melhorou, piorou, porque vem tudo mastigado, é só assim, vai embora, né? Não pode repetir de ano ainda, né? Ficar. Então, quer dizer, você encontra um aluno que está aí com 13, 14 anos, que está, nem sei mais como chama, segundo termo, não sei o quê, lá. Na minha época, 3º ano primário dava medo. Você fala, nossa, agora acabou a brincadeira, hein? Agora estou indo para o 3º ano primário. 3º ano primário, você tinha uma base dos meninos que estão entrando no colegial hoje. Hein? Né? Eu me surpreendi um dia desse, todos os netos em casa, a gente conversando, e meu neto no 2º ano, colegial, e ele não sabia que tinha um país que chamava Equador. Aí ele entrava, com adolescente, ai vó, daqui a pouco você vai falar que tem um país que se chama Lune. Eu falei, você não sabe que tem um país que se chama Equador? Aí vamos abrir o Google, por favor, Google, explica para ele que existe um país que é aqui na América. Então, é esse tipo de pessoas que está com muita facilidade mentalmente para aceitar tudo que o sistema colocar. Olha, eles são os pretinhos, respeita os pretinhos, que agora eles são os pretinhos. E os branquinhos ficam para cá. Amanhã fala, vamos respeitar os orientais para os orientais. Aí os orientais ficam para lá. Por quê? Porque um povo dividido é mais fácil de ser manipulado. Você entendeu? Se nós todos estivéssemos juntos, quando você trabalha com a comunidade, né? Se todos da comunidade, tudo que tem que fazer lá, naquela hora, todo mundo arregaçasse a manga num propósito só, não estaria melhor? Mas o que é que o sistema faz? Mas por que ela que vai ser a mandona aqui? Por que tem que pôr essa cerca aqui se a cerca podia estar ali? Aí acaba o quê? Não vai se fazer cerca porque metade queria cerca aqui e a outra metade queria cerca lá. Então não se faz cerca, continua do jeito que está. É esse o jogo do sistema. Não vamos deixar o sistema nos separar, não pela cor da pele, não pelo poder aquisitivo, não porque tem mais estudo ou menos estudo. Aí ele tem que bater e ver que aqui ele encontrou rocha. Fala, não, invente outra coisa porque aí falhou. Vamos continuar nas perguntas, né? Aquele que espera a hora de falar, de ser convidado para entrar, de palpitar, né? As coisas aqui, né? Vamos voltar no 1 para ver se é isso. Raça. O 1 é o raça? Escreva a raça. Tá. 2 é a cor. A cor, tá. A 3 É o que te move. é o que te move. Tá. Como? 4. Sentido da existência. Qual o Sentido. sentido da sua existência? O sentido da sua existência. Então marquei errado aqui mesmo. Tá. Então a Cris, o que faz sentido para a sua existência? Eu coloquei aí o que? Cidadania, né? É essa questão do coletivo. Né?
partir do que eu acredito, mas sempre ponderando o coletivo. Né? Até onde que eu acho que deva ser, necessita escuta, essa troca é fundamental, né? Saber direitos e deveres para a gente conseguir caminhar mais harmoniosamente. A questão da cidadania para mim é bastante importante. Interessante a gente pensar nisso, né? Como o bem comum realmente faz bem ao comum, né? Como realmente aquilo que eu desejar para todos realmente vai fazer bem, não só para mim, mas para todos. Quando você consegue fazer, independente do que quer que seja, você pensa num coletivo, né, em abranger mais pessoas, em trazer, né, esse benefício para mais pessoas, sempre dá certo. Tem horas que a gente tem que abrir mão de algumas coisas nossas para o outro poder se sentir feliz. Quem é mãe ou pai de mais de um filho sabe o que é. Às vezes você tem que, né, fazer um jogo de cintura. Eu tenho 9, então o jogo de cintura eu tenho mais para você não deixar que nenhum ache, a mãe só puxa o saco da Suzana. Não, a mãe só quer, sabe, a senhora facilita muito para a Joyce. Então você sempre tem que ter assim, eu falo, meu Deus, hoje mesmo, de manhã eu fiz as minhas preces, falei, hoje eu não quero ser falso, eu não quero mentir, eu não quero aí me diga, mãe, não sei o que, não sei o que. Poxa, eu te convidei para vir passar o Dia das Mães aqui, você falou que ia viajar. Eu fiquei sabendo que você foi para casa, né, outro dia. Aí eu, poxa, eu falei que eu não ia soltar nenhuma mentira. Aí você falou assim, não, mas eu fui para lá, não foi por causa do Dia das Mães. Você sabe que eu não ligo para isso. Eu fui para lá porque o Deus estava com um problema e a gente tinha que conversar pessoalmente. Mas eu fui porque ele tinha me convidado para o Dia da Mãe. Mas o outro, você entendeu? Então você tem que ficar fazendo um jogo de cintura para que eles não briguem entre si, para que eles não achem que você está puxando o saco de um de outro, nela você vai, dela você cuida. E você tem que estar sempre ali, sabe, fazendo aquelas coisas. Até o dia que não dá, que o grito assim, fala, eu não estou para ninguém, não vou para casa de ninguém, quem quiser que venha aqui, a partir de hoje eu não vou mais para casa de ninguém, quem quiser me ver, vem aqui. Não é mais o primeiro telefonema, está lá você de novo, o que você precisa e tal. Como eu dou aula para criança, sim. É o Criança Cidadã, né? Sim. O curso. Então, o Emílio até estranhou que a gente pede o feedback dos pais depois, os pais, eu amei o curso, porque a criança arruma a cama. Você não espera que a pessoa faça um curso de teatro e ouve o pai agradecendo que a criança passou a arrumar a cama. Então, esse conceito de cidadania começa em casa. O que a mãe e o pai precisa de você ser colaborativo dentro de casa, para depois e estendendo, né, esse círculo, né, de possibilidades de ajuda e de convivência, né, no condomínio, na comunidade, na escola. Isso, começa dentro de casa, né? Se a gente não conseguir isso dentro de casa, não consegue fazer isso dentro. E se o pai elogia, provavelmente ele cansou de pedir para a criança arrumar a cama e a criança nunca arruma, né? Exatamente. Mas, às vezes uma palavra que vem de fora toca a criança de uma outra forma e não a forma que às vezes o pai e a mãe falam, né? Eu estava, acho que ontem que eu cheguei, minha filha estava assistindo alguma coisa e que os pais estavam corrigindo o filho e o filho ficou entristecido ali e tal, e aí depois o pai foi falar com o avô. Não sei por que ele ficou assim e tal. Ele falou, eu nunca fiquei assim e tal. Aí o avô fala assim, porque na sua época eu te corrigia
diferente. Eu te dava oportunidade para você explicar. Eu não vinha só gritando, me xingando e mandando para o quarto. Eu queria saber o porquê você fez aquilo e por que você errou, né? E a gente achava uma forma de resolver aquilo. Então, é uma forma de cidadania. Totalmente. É. O filho mais velho, Né? que a gente perdeu essa. Não damos mais importância sobre o que o avô, a avó pensa, né? Exatamente. Antigamente os mais velhos sentavam, as crianças sentavam ali e a gente só ouvia, né? Hoje em dia eu vejo muito disso. Você está conversando assim com o mais velho, o mais novo. Não foi assim não, mentira. Não foi assim, conta outro jeito. Tal. Às vezes, até com meus netos, eu falo assim, poxa, você tem que corrigir. Você tem que corrigir, olha que coisa feia. Eu não perguntei para ele, estava conversando com você. E quando é meu neto, eu falo assim, eu não perguntei para você, estou conversando com a sua mãe. Vai lá fora, quando eu quiser você, o assunto eu te chamo. Entendeu? Mas eu vejo que meus próprios filhos já não têm essa habilidade, sabe? Os filhos, eles estão falando, eles entram no meio e trocam. Então, perdeu sabe, aquela essência de autoridade dos pais, né? Do mais velho, o respeito, né? O respeito de saber ouvir. O jovem hoje ele não sabe ouvir, né? Ele tem muito para falar, mas ele não quer ouvir, né? Ele sabe tudo, mas ele não aceita conselho, ele não aceita que os mais velhos falem. Diferente, né, pelo menos da minha geração, né, que é engraçado até porque a gente estuda. Quando você vai estudar, eu estou fazendo filosofia e eu acho bastante interessante. Eu fico imaginando aqueles filósofos, ano 500 antes de Cristo, que não sabiam as coisas, nada, e estavam buscando conhecer as coisas e foram dando nome para as coisas, para isso, para aquilo. E hoje a gente, tira chapéu, né, e tal. E eles eram, antes do conhecimento, ignorantes, porque ignorantes é o quê? Quem não conhece alguma coisa. Então aí eles vão lá, fazem pesquisas e tal, e vão conhecimento daqui e dali, tem aquele conhecimento. Passa para nós que hoje estudamos para aprender o conhecimento deles, mas não conseguimos ter a mesma autoridade que eles sobre as coisas que nós vivenciamos hoje, né? Tem, se vários jovens estiverem juntos, você começa a conversar, ele simplesmente vira as costas, deixa você falando sozinho, porque ele acha que ele sabe mais, e nós não conseguimos autoridade para pedir para que ele ouça. Ele pode até ouvir ali, mas se você mandar ele reproduzir, depois ele não. Ele olhou para sua cara, mas a mente dele foi para outro universo e ele não entendeu nada, ou não captou, ou nem ouviu o que você disse, né? A gente perdeu isso com o passar do tempo, né? E voltando à nossa tese aqui, o que eu quero passar é justamente isso. A gente não entrar na malha do sistema. E a gente é bombardeado com muitas coisas na internet, com tudo. Nós mulheres, pela moda, hoje você põe o cabelo para cima, nós vamos lá, nós colocamos. Amanhã põe o cabelo para baixo. Não, hoje pinta de loja. Amanhã não, agora não. Sabe, a gente assim, automaticamente, a gente vai mudando e vamos esquecendo a nossa essência. Humanidade, cidadania. Nós estamos aqui para viver em coletivo, para nos ajudarmos, para nos aceitarmos e ser um pouquinho otimista para nos amarmos como ser humano, né? Nós não podemos perder isso, porque senão o que vai ser das próximas gerações, né? A gente já vê aí, se você ligar aí os jornais, você vê tanta coisa que você fica, sabe, estarrecido. E nós temos que lutar, nós mulheres,
Nós temos que lutar. Eu acho muito lindo nessa geração, essa liberdade que a gente conquistou. A mulher antigamente ficava lá só criando filho, ela não podia palpitar para nada, ela era ali subjugada. Ela lutou, aí virou o quê? Hoje nós somos office boy da casa, nós que fazemos as compras, nós que pagamos, nós que vemos o que tem, isso, né? Então, nós pegamos tudo para nós. Quem for casado sabe, o marido sabe, sai de manhã para trabalhar e ele chega à noite, ele não pode fazer mais nada, ele trabalha o dia inteiro. A mulher trabalhou fora, chega em casa, continua trabalhando e não pode falar nada, porque, poxa, mas eu sou, entendeu? Então, eu acho que essa nossa liberdade escapou para os brasileiros. A gente ficou tão livre que a gente não sabe o que fazer com essa liberdade. Tanto no modo, em todos os modos. Não quero nem entrar em detalhes de negócio de como se vestia, ou como se... Aí é cada um, né? Mas nós lutamos tanto por essa liberdade que essa liberdade está nos sufocando. Está nos prendendo, sabe? Hoje tudo depende de nós, tudo depende de nós. Né? O homem, ele ficou com a parte mais simples. Liberdade limitada, velada. Né? Só nós podemos falar o que sentimos, mas não podemos deixar de fazer o que temos que fazer. Você pode ser livre quando você quiser, tá? Desde que a casa esteja arrumada, as contas pagas, lembre das datas, os filhos bem cuidados, e te sobrar um tempinho, vai na manicure rapidinho, vai na cabeleireira rapidinho, mas não esqueça que você é a mulher livre dos anos 2025. É o que nós conseguimos, entendeu? E o que eu vejo é que muitas de nós estão com os olhos fechados e não conseguem ver que nós estamos mais presas do que antigamente. Antigamente você ficava só cuidando dos filhos, tá legal, só cuidava dos filhos, era só aquela sua obrigação, cuidar da casa e cuidar dos filhos. Hoje você tem a obrigação de cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar fora, dar conta. Nossos filhos ficam aí jogados, você desde pequeno, porque você precisa sair para trabalhar. Você coloca numa creche que você não sabe quem está cuidando dos seus filhos, vai para uma casa de alguém que você não sabe quem é, e os filhos crescem, você tem. E sempre é você. Se der certo, ele sempre foi bom. Se der errado, olha a mãe que teve. A mãe nunca ligou. Vivia trabalhando, saía às 6 da noite, mas não cuidou do menino. Mas ninguém vai falar isso. Ela nunca ligou, ixi, eu vou saber o que eu estou fazendo aí. Você entendeu? Então eu acho que nós, como mulheres, deixando um pouco a figura masculina de lado, nós como mulheres temos que parar, analisar e tentar achar a rota novamente, sabe? Às vezes eu vou em alguns encontros de mulheres, que aí eu fico parada só escutando. Eu não quero ter liberdade de roupa ou disso daí, isso é consequência daquilo que a gente fizer. Eu quero saber quando é que vai chegar a nossa liberdade para nós sermos apenas mulher realmente. Que ninguém fique nos cobrando, sabe? Aquilo que a gente faz com muito esforço, sabe? Com lágrimas, com choro. Né? Quem é mãe, quem de repente tem filha moça, aí você é avó, aí você tem que ser mãe da sua filha e avó e mãe do seu neto. Porque a sua filha agora é no 2025 e ela tem que estudar e ela tem que não sei o quê. E aí a gente já criou o filho e vai criar um neto. E as coisas vai indo e continua assim. Então eu acho que já até passou da hora de nós acharmos uma saída para isso, né? Os nossos encontros nos deu um norte aí, qual caminho seguir, né?
casas de religião estão cheias, independente se é evangélico, se é de matriz africana, não interessa. Mas as mulheres pedindo socorro. Você vai assim, é 2, 3 homens e o restante é a mulherada pedindo socorro. Será que aqui encontra um pouco de paz, um caminho a seguir? Porque está complicado. Nós já estamos. Vamos dar uma pausinha? Até que ela vai? Temos 3, vocês sabem. 3? Se quiser dar uma pausa de café. Alguém tem alguma coisa que eu queria deixar só um espaço? Vamos fazer assim. Tomamos uma aguinha, um café, alguém quiser ler. Depois volta alguém quiser deixar alguma mensagem. A gente gostaria que a figura masculina se manifestasse também. Porque não teve como. Como a maioria era mulher, eu tive que puxar para o nosso lado, porque nós realmente. E assim, a ideia dos cafés também, como eu comentei, é a troca. Então seria bom também, antes de finalizar mesmo, cada um se apresentar, falar o que trabalha. Lógico, se quiser dar opinião sobre o que a gente está falando, porque assim, eu acho que é um tema de discussão. Que provavelmente nem todo mundo aqui vai concordar com tudo, mas cada um tem seu lugar de fala, né? E acredito assim, que é reflexão. Eu, quando eu era desde criança, quando eu era criança, vivia numa época assim, que todo mundo tem direito a ter opinião e a gente conversava e cada um pensava sobre aquilo. E aí você ia formando, né, a sua opinião, o seu caráter e tal. Hoje em dia tá meio complicado, né? O povo não é assim, é preto, não, acabou. Então eu acho que não convém, né? Uma coisa que convém, nós estamos aqui para discutir mesmo. Não, eu acho que eu não concordo com isso, mas. E sair daqui pensando nessas coisas, né? Então, assim, eu queria que no final, antes de realmente irmos embora, cada um pudesse falar um pouco de quem eu sou, o que eu faço, né? Se, por exemplo, é empreendedor, pode, se tiver cartão de visita, a gente pode compartilhar, falar do seu trabalho, tá bom? Aí agora, se quiserem, a gente pode tomar o café e depois vai esse tempo. Certo? Tem um café aqui, gente. De origem mesmo, sou boliviano, já moro aqui faz bastante tempo. Minha família sempre foi empreendedora e tudo mais, daí a gente sempre, por alguns problemas que a gente teve e tudo, a gente aprendeu de que era melhor ser CLT. Daí nos últimos tempos mudou isso na minha cabeça, virou uma chave. Resolvi voltar às raízes da minha família, de empreender. A gente sempre trabalhou com comida, essas coisas, então, de certa forma, eu recebi essa aptidão assim, da minha família e trabalho com doces. Hoje, casas de festa e tudo, né? Eu moro na região central, pelo Bela Vista. Frequento mais a Vergueiro, a aldeia Vergueiro, né? E daí, a princípio, né, são casas de festa ali dessa sociedade e tudo mais que, né, trabalho mais com os doces mais gourmet e tudo, né? Mas aí eu comecei a frequentar esses eventos do TEIA para realmente expandir um pouco a maneira de ver as coisas e tudo, né? Então, talvez, né, alguém saiba fazer doces mais bonitos do que eu, ou, né, algum sabor que eu não tenha, né, desenvolvido, e contatos, né? Então não só ficar naquele miolinho de São Paulo, mas tem casa de festa em toda São Paulo, né? Então por que não, né, pra cá? Então eu vim mais com esse intuito de conhecer, né? Por mais que eu seja calado, saber, né, de outras pessoas e tudo. E é isso.
Se você algum cartão de visita, ou pode falar para nós o nome da sua empresa, o Instagram, Estou desenvolvendo isso, né? Estou com uma equipe desenvolvendo a minha identidade visual, né? Ela vai chamar Osher, a empresa, né? E o cartão de visita também vai ser desenvolvido nesse processo. Então, por hora, não tenho nem rede social, eu realmente estou estruturando o negócio e tudo mais. Estou mais atendendo 1, 2 clientes, mesmo que me gera uma demanda que está me mantendo caminhando, né? Então, a partir do momento que eu realmente tiver um nome, uma logo, uma identidade visual, daí eu vou dar passos um pouco mais largos com uma certa profissionalização, assim, né? Então, a pessoa já não vai olhar o doce do Carlos, mas o doce Osher. Então, daí é essa questão. Obrigado. Obrigada. Zeni. Estudante de quê? Perdão. Gestão empresarial? Isso. Ah, não, só isso não. Não, assim, mais para ter mais ideias de como fazer, onde eu fazer a empresa, como que eu fazer. você sonha em ter uma empresa. Tem algum ramo, algum foco aí já ou está indeciso? Essa cultura, arte. Tá bom, pode falar. É isso. Eliane? Cantora, palestrante, ouvinte. Guerreira das calças públicas. Fala. E o título de guerreira às vezes pesa, né? Eu acho que eu me identifiquei muito com a fala da nossa palestrante. O racismo existe sim, nós sentimos na pele. O preconceito existe sim. Mas a questão de buscar o conhecimento é que nos fortalece. Você canta, né? Depois eu quero seu contato A gente faz evento. Quer uma palhinha? Nossa, meu Deus, que família. Especialmente para palestrante. Aí sim. E ouvi um soluçar de dor no campo do Brasil, um lamento triste e o restante é só me pagando. Eu seu contato que a gente faz eventos, aí é sempre bom. No 1º de maio teve uma feijoada beneficente aqui na São José Operário. Aí eu dei uma palhinha lá, cantei 3 músicas. Você é atuante não consegue? Isso. Eu também sou do consegue. Não, Em Campo Belo. Né? Por isso que eu falei cidadania. Né? Viu as afinidades, apareceu. Eu estou me ausentando porque eu estou em fase de emagrecimento, né? Questão da saúde também. Mas eu estou junto aí. Você mora onde? Aqui no 42. Na Há 42? 17 anos. Então, a minha mãe, o apartamento dela é ali atrás da 103, ali na rua do estacionamento que o pessoal chama. Né? E o meu filho, ele, depois você até conhece, o Joe, ele canta reggae, essas coisas aqui
Porque o seu rostinho não me é estranho, assim, sabe? Sei, Eu sou de umas conferências de saúde. Ah, então, acho que eu já te vi por aí, viu? Eu sou Cris Fontana, eu sou atriz, sou diretora. Ela abriu falando que eu sou casada com a Emília Fontana, eu sou coordenadora do curso de teatro, é o mais tradicional, que tem 65 anos de tradição, curso de teatro, oratória. E de uns anos para cá eu aprimorei o curso para crianças e adolescentes. Então, o que eu gosto mesmo é trabalhar com crianças e adolescentes, com teatro. E a gente começa com todo um processo de comunicação para pessoas tímidas, e muitos que se achavam tímidos continuam, e outros que tipo, se achavam estrelinha falam, não é isso que eu quero para minha vida. Então a gente costuma dizer que existe a questão do talento e existe a questão da vocação. O que é vocação? É saber ouvir o outro, esperar o momento certo para falar, ensaiar, tem que tolerar a diferença, né, do outro, que às vezes não é tão rápido quanto você, então você tem que ter tolerância. O que é mais velhinho tem que ter tolerância também com aquele que é apressado. E assim que é trabalhar em grupo. E eu estou aqui porque eu falei, eu quero te ouvir, Sister. Eu conhecia toda essa história, né, dos irmãos, né, dessa família colorida, e que gera muitas vezes dor, né, pela cor da pele. Eu amei a dinâmica, vou levar para mim, da dinâmica do toque, né. Aí ela colaborou também falando eu anotei tudo, do lápis cor de pele, né? da sombra, que na sombra somos um. Quem errou o título da tua palestra, ele é interessante também, né? Porque a gente sabe que na unidade que a gente se identifica ou se reflete a respeito. Você começou refletindo sobre raça e cor, embora o sistema tenha unido essa separação para reflexão, ela é interessante, porque pertencemos à raça humana. É aí que a gente está junto, se reconhecendo humanos, né? E eu gostaria de falar de um teórico da antropologia cultural, que é o Franz Boas. Eu amo Franz Boas, eu usei muito na minha pós-graduação, e ele que fala isso, que a questão de raça é para bicho. Então, cachorro, né? Tem um cachorro que é poodle, tem a raça pastor alemão, tem a raça grande. Nós, humanos, pertencemos a uma raça, que é a raça humana. Então, essa abrangência é importante, por isso que eu gostei de você ter aberto a tua palestra falando em raça e cor. Raça é uma coisa e cor é outra, e é muito relativa, né? Principalmente que hoje, como ela colaborou conosco também, falando que é como você se vê, como você se identifica. Então, cada vez mais temos que estar aberto à escuta, né? Amei ter conhecido a Bolívia, muito prazeroso estar com o boliviano aqui. Como a cultura boliviana me tocou profundamente, eu tive uma vivência de La Paz, Chalcataya, lá em Copacabana, que eu entendi o poder da religião através do sincretismo, que é os povos originários, junto com o padre, os dois benzendo a sua moda. Aquilo se eu tenho para citar um exemplo de religiosidade, é aquilo, ver os dois juntos, sem brigar, o povo originário, né, o sacerdote, né, dos bolivianos junto com o sacerdote católico, mandando ver numa harmonia. Aquilo foi lindo, não podia deixar de falar.
pro Carlos, que foi bom ter ouvido que ele é boliviano. Obrigada pela oportunidade, viu, Cista? Você é uma querida, sabe muito e é muito bom estar aqui para te ouvir. Travessei a cidade, moro em 20. Mas do Borba Gato lá, né? De Congonha. E nunca tinha vindo a uma reunião de vocês, vai ser a primeira de muitas, viu? Que bom. Agradeço. Parabéns. Organizadíssimos, um café delicioso com pão de queijo. Vocês estão de parabéns. Bom, eu me chamo Luciana, depois de toda essa troca eu não sei nem o que dizer, né? Saio daqui do processo de expectativa, eu moro numa comunidade chamada Cidade Tiradentes, que eu tenho tido esse olhar mais sensível, que eu tenho tido a oportunidade de uma realidade que está cada dia mais complicada por lá. Lá tem alguns eventos culturais, tem bombas urbanas, tem vários céus lá que fazem um trabalho muito bom. Porém, eu sinto o dever de contribuir um pouco mais, de levar, né, algo para que possa, juntos, né, trazer alguma coisa melhor para aquele lugar, né? Então, essa troca que aconteceu hoje, com certeza vai ser muito útil. Eu fui professora por muitos anos, trabalhei com várias áreas, né? Desde fundamental até técnico, mas a realidade que eu vejo hoje, onde a comunidade em que eu vivo, me trouxe até aqui. Eu preciso, não sei se vou ser empreendedora da área cultural, ou o que quer que seja, eu amo biscoito de doce, eu já fiquei maluca, eu sempre tive o sonho de ter algo voltado para essa área. Mas, de tudo que eu já estudei em comunidade, já me entendi tudo como foi lugar, já corri risco de ir, foi uma loucura. Porque, profundamente falando, é o que eu sinto que eu devo fazer. Né? Então, eu vim buscar algo e eu estou levando muito mais, mesmo não sendo empreendedor. Qual o teu nome? Luciana. Muito feliz, muito obrigada. Bom, eu quero agradecer. Para mim, todas as vezes que eu vou palestrar algum assunto, eu fico na expectativa, né? Hoje eu precisei segurar bastante o linguajar, e a gente fica, né? Ali na comunidade falando com os jovens, e você tem que alcançar eles, você tem que usar a linguagem. Não pelo fato deles não entenderem. É que quando você fala a linguagem deles, eles se sentem mais próximos, né? E isso eu aprendi lá quando eu fui me formar professora, eu sou da época do magistério ainda, né? E nós tínhamos uma professora de português, não, de história, Ieda, nunca vou esquecer essa professora, e ninguém estava prestando atenção na aula e ela saiu assim muito cabisbaixa, muito tal. No outro dia que teve aula ela já mudou, ela já veio com outra aparência tal, e ela falou: aí pessoal, todo mundo sentado aí, entendeu? Que hoje eu vou dar aula aqui para vocês, eu vou falar sobre a história do Brasil, tá entendendo? A história do Brasil é o seguinte: veio uns camaradas de lá de Portugal, eles vieram de caravela. Caravela, para quem não sabe, é aqueles barquinhos tocado a vento que já era. E aquilo eu achei fantástico, não tinha ninguém que faltava aula de história. E eu guardei isso para a minha vida e eu pensei assim, dependendo do lugar que eu estou, é a linguagem que eu vou falar. Não adianta você querer usar muito português se só tiver jovem e tal,
que ele não vai nem prestar atenção e vai achar chato. E se você tiver com um pessoal religioso, aí você já usa mais, né, aquela linguagem mais tradicional, já coloca Deus no meio, um aleluia, aí já dá aquela, né? É o jogo de cintura, Né? E é muito gostoso quando você está assim, você pode ser você. Não, você não precisa inventar um personagem. Você está no meio do seu povo. Você sabe? Eu cheguei, eu olhei e falei assim, que legal, eu estou no meio do meu povo, eu vou ser eu. Não vou precisar representar, não vou precisar usar artifício nenhum, nem ficar procurando palavras difíceis e nem muitas gírias complicadas, nada. Eu estou no meio do meu povo. Então é muito mais fácil para a gente se comunicar. O que eu passei aqui nessa pequena... Para mim não foi uma palestra, foi um bate-papo, né? E aí com a resposta que eu tive de vocês agora, para mim só me enalteceu. Eu não posso parar, eu tenho uma frase minha que é assim, eu não posso parar senão eu envelheço, sabe? Se eu parar eu vou envelhecer e eu não quero. Talvez o físico, a sociedade, sei lá, possa achar que eu estou velha, mas eu acho que eu ainda tenho muito para aprender e muito para contribuir, para ensinar também, sabe? Então, aonde eu vou agora de sugar, aprender... Aonde você for, você sempre tem o que aprender, mas o aprendizado não vale de nada se você não passar ele para alguém. Se você só aprender e guardar, tem aquelas pessoas que têm 1000 diplomas pendurados na parede, e para quê? Ele vai passar aquilo lá, ele aprendeu para quê? Então, gostoso é isso, você aprende e você ensina. Né? E ensinando você está aprendendo, né? É muito interessante isso na vida, né? E eu quero agradecer de coração a cada um de vocês, a você, né, que aí eu conversei com ela falou, vem aqui, a gente bate um papo, toma um café. Eu falei, olha, eu nem sei muito bem o que eu quero passar, mas eu quero passar isso que está aqui dentro. Sobre sabe, sobre racismo, sobre... Eu acho que a sociedade está dividindo a gente demais. Daqui a pouco, não é nem daqui a pouco, nos anos 70, quando eu era jovenzinha, nós negros já tínhamos uma divisão entre nós. Eram os negros black e os negros que não eram black. Os negros black falavam inglês e os negros que não eram black porque não falavam inglês. Então, eles querem sempre estar dividindo a gente. Quanto mais dividido a gente ficar, menos força nós vamos ter para lutar, seja lá por qualquer questão, sabe? Seja lá... É igual a mulher, por exemplo, hoje eu vejo assim, como a mulher gosta de... Quando você fala, essa daí é guerreira. Ah, desculpa, vai tomar banho, eu não sou guerreira não, eu quero paz. Ah, você é guerreira, você trabalha fora, você trabalha dentro. Ah, você ainda se arruma, você ainda sai. Não, eu não sou guerreira não quero esse título. Eu quero ser aceita como mulher, como ser humano. Dá para afogar um pouquinho o laço, está apertado? Entendeu? Porque eles colocam rótulos na gente para a gente se achar, você é empoderada. Empoderada, filho, tem dia que eu não tenho dinheiro para comprar meu shampoo. Que empoderada que eu sou. Se eu não ficar ali na canetinha ali, pagar aluguel, água, luz, transporte, isso, aquilo, eu não sobra nem pro desodorante. Que empoderada que eu sou. Você entendeu? Então são palavras bonitas que eles querem colocar só para esconder as falhas que eles estão deixando para a gente. Então, para mim, ter quem me ouça, mesmo que não me entenda muito, é muito bom. Eu agradeço de coração a todos vocês, viu, gente? É isso. Obrigada. Você não trouxe, eu não consigo abrir meu Insta aqui, mas o seu Instagram é o @coragem poeta, né? Isso. Eu tenho uns cartões